Salve, salve, moçada! Eu sou o Henrique Nelson, estamos iniciando a nossa aula de História. Hoje nós vamos falar sobre a economia no segundo reinado, dando sequência, né, às nossas aulas, abordando aí esse período do Império Brasileiro, logo após a independência. Hoje eu estou com a Amanda, né, nossa intérprete de Libras, né, que sempre faz esse trabalho importante para que as nossas aulas sejam acessíveis a todos e todas. Outra coisa importante, né? Então, como todos nós, né, professores e professoras da Escola Municipal para Aulas Digitais, estamos aqui, né? Enfim, convidando vocês a baixarem, né, o nosso aplicativo, né, do Educa Recife, para que vocês possam acompanhar nossas aulas e também interagir conosco, né? Lembrando que o aplicativo vai dar uma série de vantagens para vocês, né, de possibilidades, facilidades para vocês, né, seguirem nossas aulas, inclusive com a internet patrocinada. Isso é uma questão que vocês vão recebendo as informações aí aos poucos e, né, vão juntando aí ao nosso grupo, né? E nossas aulas também estão no YouTube, né, lá no nosso canal do Educa Recife. Por favor, vai lá, se inscreve e vocês podem acompanhar depois a reprise das nossas aulas, né? Podem interagir, deixar um recadinho lá para a gente, deixar uma pergunta, tá bom? Então é isso. Então, como sempre, um abraço para todos os professores e professoras, né? Não só da rede municipal, mas todos e todas que estão lutando aí pela educação, né, no nosso Brasil. Gente, então como eu falei, vamos aí trabalhar o segundo reinado, continuar, né? Hoje a gente vai falar mais dos aspectos econômicos, vamos falar sobre terra, vamos falar sobre imigração, né, enfim, e sobre as principais atividades econômicas, né, realizadas aí na segunda metade do século XIX, beleza? Então, na aula passada, foi o que a gente falou na aula passada, nós estudamos o início do segundo reinado, o processo de construção do Estado Nacional e as tentativas de estabilizar a situação política no Brasil. Não sei se vocês lembram, né? Espero que lembrem, sim. A gente mostrou algumas representações do Dom Pedro II, a gente analisou mais do que mostrar, né? Nós convidamos também a professora Camille Borba, né? Professora de linguagens também, tem a professora Viviane que acabou a aula há pouco, né? Nós trouxemos a outra professora de linguagem, a professora Camille, e nós falamos um pouco sobre a literatura, né? Como a literatura no segundo reinado, né? Na segunda metade do século XIX, principalmente, contribuiu para a construção de uma ideia de nacionalidade, quais foram os valores que foram apresentados e tal, e como o Dom Pedro II tentou estabilizar a situação política no Brasil, que estava muito complicada, com a série de revoltas e disputas acontecendo em todo o Brasil durante o chamado período regencial, tá? Hoje, só para a gente enfatizar aqui nossos objetivos de hoje, estudar a economia e a política de incentivo à imigração do segundo reinado. Então, vamos estudar aqui a política, né, a economia durante o segundo reinado, enfim, seus vários aspectos, e também a política de incentivo à imigração no Brasil. Beleza? Então, o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, o Brasil, logo após a independência, não passou por grandes mudanças estruturais, né? E quando eu chamo a atenção para isso, né, eu falo sempre nas aulas, desde quando a gente falou sobre a independência. A gente terminou falando sobre isso, quando a gente tratou da independência, nas aulas seguintes, porque eu acho muito importante o fato de que devemos pensar que quando o Brasil se tornou independente em 1822, nós não passamos por grandes mudanças, por mudanças significativas, não é, na nossa estrutura social, econômica, política, né? A gente, claro, deixou de ser uma colônia, né, de Portugal, mas a gente continuou tendo uma monarquia, inclusive com o filho do rei de Portugal, né, escravocrata, agroexportador. É basicamente isso que eu estou chamando a atenção aqui. Após a independência, o Brasil permaneceu sendo um território agroexportador, latifundiário e escravocrata, né? O fundo aí da imagem, vocês têm aí a bandeira do Império Brasileiro, né? A gente vai deixar aí, não como, né, ali, valorização do Império, mas só para demarcar ali essa bandeira que a gente, inclusive, já analisou nas aulas passadas, tá bom? Então é o seguinte, chama atenção para essa palavra, vou até voltar aqui, tá? Vamos, isso, agroexportador. Vocês podem perguntar, que danado é agroexportador, professor? Essa palavra aí que acompanha. Quer dizer o seguinte, que o Brasil era um país de produção agrícola, baseado na economia de produção agrícola. Estamos produzindo ali, né, produtos agrícolas, o açúcar, café, cacau, a gente vai falar um pouco sobre isso, né?
voltado para exportação, ou seja, para vender para fora do país. Gente, essa é uma característica do Brasil desde o período colonial. Ou seja, quando os portugueses vão inserir uma atividade econômica aqui no Brasil, inicialmente, né, nós tivemos a produção do açúcar, né, através do plantio da cana-de-açúcar, o interesse era atender ao mercado fora do país, fora do território. Ainda não éramos um país, né, mas fora do território brasileiro. Então, nós tínhamos realmente uma atividade econômica voltada para vender para o exterior. E, gente, o Brasil se torna independente e continua sendo um país agroexportador. Né? E ainda hoje nós somos um país agroexportador. Então a gente vai discutir isso melhor, tá certo? Então, já que a gente já aprendeu o que seria agroexportador, então a gente vai desdobrar isso um pouquinho. Então, olha, não ocorreram essas mudanças porque, né, o Brasil, né, permaneceu aí com a mesma estrutura política, social, né, econômica. A gente tem chamado atenção para isso, né? Então, ou seja, não ocorreu uma mudança estrutural no país após a independência. Né? Estou enfatizando isso, né, só para que realmente a gente aprenda, né, esse ponto para a gente pensar a história do Brasil. Como é que um país ele pode melhorar, ele pode se desenvolver se não acontecem mudanças em sua estrutura, né, significativas para que a gente possa avançar um pouco mais. Né? Então, esse era um ponto problemático. O outro, nós podemos destacar aqui a pouca iniciativa ou ausência, né, de mudanças no Brasil, promoveu um atraso econômico que repercute até o presente. Então, é o seguinte, se nós não tivemos uma ação efetiva que pudesse, por exemplo, após a independência do Brasil, acabar com a escravidão, mudar a nossa característica econômica, mudar a base da posse da terra, entre outros aspectos, então o caminho é que o Brasil permanecesse, né, características muito próximas ao que já existia antes da independência. Ou seja, é difícil a gente pensar em um país independente que pudesse romper com o passado colonial, mantendo as mesmas estruturas. Não dá para a gente pensar desse jeito e continuar, né, e querer ser um país desenvolvido, etc. Né? E não dá para a gente continuar pensando hoje no século XXI, não é, como os grandes proprietários lá do século XIX ou até durante o período colonial e querer ser um país grandioso, né, para além das dimensões territoriais, ou seja, sua importância econômica, política no mundo. Então, a história serve para isso, para a gente comparar os tempos, né, e para continuar pensando quais rumos devemos tomar no nosso país. Tá? Então, para isso eu vou mostrar outros dados, outras informações, para a gente poder, né, entender melhor esse Brasil. Tá? Então, olha só, observem essa tabela aí. Tá? Então, o que é que nós temos aqui? Né? Então, são muitos dados para vocês, a gente vai lembrar das aulas de porcentagem, né, em matemática, né, o professor Tiago já disse, não, a gente tem estudado isso, os meninos no 8º ano já estudaram isso, mas qualquer coisa, pergunte lá ao professor Tiago, tá certo? Então, ó, eu tenho dados aqui com os principais produtos agrícolas para exportação. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês é o seguinte, a cada 10 anos, eu estou pegando a intervalo de 10 anos, ou seja, de 1831 a 1840, de 41 a 50, até 1890. Então, nesses intervalos de 10 anos, de tudo que foi exportado, ou seja, vendido do Brasil para fora, para os outros países, qual a porcentagem de 100%, qual a porcentagem de cada um desses produtos. Então, o que eu tenho como os principais produtos da pauta de exportação do Brasil, ou seja, quais eram os produtos que o Brasil mais vendeu para fora durante esse período. Então, a gente tem aí, ó, café, então, inclusive por ordem de importância nessa porcentagem. Café, açúcar, algodão, fumo e cacau. É bom dizer que o fumo aqui, gente, ele teve um papel importante durante muito tempo para o tráfico de escravos, de pessoas escravizadas, tá? Pelo menos até 1850. Depois ele vai ser vendido com outras lógicas, tá certo? Mas o fumo, né, tinha esse papel enquanto existia o tráfico de pessoas escravizadas. Mas eu vou chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente estuda aí história colonial e tal, a gente vê que a atividade açucareira ela foi a principal atividade econômica, né, do Brasil. Mas vocês observando
observando esses gráficos aí, desculpa, essa tabela, perdão, tá? Essa tabela aqui, com a representação das porcentagens, eu vou só comparar aqui o café e o açúcar, que é uma combinação muito boa, diga-se de passagem, mas vocês veem aí que já no século XIX, na década de 30, né, o café ele já ocupava quase o dobro da importância, não é, na pauta de exportação do Brasil, ou seja, enquanto 24%, ou seja, a cada 100, 24, não é, corresponde ao valor total, né, da exportação do Brasil, de arrecadação. Vamos dizer que a cada 100 reais, né, que o Brasil vendesse para fora, 24 reais era de açúcar e R$ 43,80 seria de café. Então, só para vocês terem uma ideia de que o café é quase o dobro do açúcar já na década de 30 do século XIX. Gente, ó, naquele período não era o real atual, tá certo? A gente estava falando, naquele período era conto, réis, tá certo? Contos, tá certo? Então, era outra moeda, outra relação. Eu fiz só aqui uma simplificação, uma comparação, para vocês terem uma ideia. Mas, se vocês continuarem acompanhando aqui essa tabela, vocês vão ver que a importância do café na pauta de exportação do Brasil, ela vai se manter firme e depois ainda vai aumentar. Então, 43,8%, aliás, em 31 e 40, depois vai para 41,4%, cai um pouco, depois volta a crescer, ó, 48%, cai um pouco na década de 60 para 45,5%, depois ela vai para 56%, aí, ó. Já entre 1871 e 1880, o café já corresponde a mais da metade da pauta de exportação, ou seja, do que a gente vendeu, da arrecadação do que a gente vendeu para fora do país, ou seja, para o mercado externo. E em 1881 até 1890, passa dos 60%. Então, a gente só vai ver que esse café foi ganhando cada vez mais importância entre as atividades econômicas do Brasil. O açúcar caiu. Essa queda do açúcar, inclusive, acaba representando um pouco do declínio econômico e político da região Nordeste, a queda do açúcar, né, que era o principal produtor de açúcar, né, principalmente, né, do Brasil. E claro que a gente dependia muito da atividade açucareira e também do algodão, que ficou em terceiro lugar aí na pauta de exportação. E é interessante que o algodão ele acompanhava muito o movimento da Revolução Industrial. Ou seja, quanto mais aumentava a produção industrial, lá na Europa existia uma tendência, né, uma necessidade por conta da produção têxtil, então o algodão chegou a crescer. Se a gente observa aí a nossa tabela, né, vou, né, pedir o detalhe novamente, e a gente vai ver aqui, ó, que entre 1831 e 40, esse algodão chegou a ser 10% da nossa pauta de exportação, depois ele cai bastante, né, porque vai ter uma concorrência, sobretudo, dos Estados Unidos entre 41 e 60. Então, por conta dessa concorrência norte-americana, a exportação do algodão ela cai. Mas aí entre 61 e 70 há um aumento, né? Ela vai de 6% para 18%. Isso se explica porque durante essa década aí os Estados Unidos vivenciou a guerra civil norte-americana, então eles não tinham como vender no meio de uma guerra, então o Brasil vai ganhar novamente, não é, esse mercado, depois volta a perder e a exportação do algodão voltou a cair. E o algodão era produzido sobretudo aqui no Nordeste, em Pernambuco, por exemplo, que chegou a concorrer com açúcar, tá? Fumo e cacau eram produzidos, sobretudo, na Bahia, né, na área do recôncavo baiano. Beleza, gente? Então, essa tabela é muito importante porque ela traz uma visão geral sobre essa economia agroexportadora, o que é que o Brasil vendia naquele momento, naquele período, tá certo? E quais eram os principais produtos, né? E qual foi a dinâmica da economia durante o século XIX. Por isso que é importante a gente analisar isso com calma. Depois, vocês podem ir lá, voltar lá no YouTube, né? Dar uma pausa lá, dar uma analisada direitinho nessa tabela, tá? Para que vocês possam, né, acompanhar melhor esse caso. Então, a fonte aqui foi o Anuário Estatístico do Brasil, feito em 1939. Certo, gente? Então, opa, e aí a gente vai falar mesmo, como eu estava dizendo para vocês, né? O café foi o principal produto da pauta de exportação do Brasil. O nosso robozinho está dizendo que gosta de café. Eu também gostava, até tomando um cafezinho aqui pouco antes de entrar na aula, tá certo? Então é o seguinte, o café de fato foi a grande joia, né, da economia brasileira nas primeiras décadas do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Eu diria para você que até 1930, 1940, o café realmente, né, os cafeicultores eram grandes, né, os poderosos do Brasil,
né, na política brasileira, na economia brasileira, tá certo? As primeiras mudas de café no Brasil chegaram ainda durante o século XVIII, 100 anos antes da economia cafeeira estar despontando, né? Então, por volta de 1739, né, 1738, 39, chegaram as primeiras mudas, os portugueses trouxeram, tá? Elas foram plantadas na região sudeste, eu vou mostrar para vocês na sequência, tá? E aí, essa atividade foi lentamente sendo desenvolvida, e aí quando chega no começo do século XIX, o que acontece é que muitos comerciantes e outros produtores, né, agrícolas, que, por exemplo, plantavam cana-de-açúcar, resolvem pegar o seu dinheiro e também, né, os comerciantes, por exemplo, comprar fazendas, né, já que aquela sociedade era interessante, porque não bastava ter dinheiro, você tinha que ter terra, ter escravos, pessoas escravizadas, né, ter os símbolos de poder daquele período, né? Então não era só você ter dinheiro. Então o símbolo de poder passava para você ter uma fazenda. Então muitos comerciantes, né, e comerciantes de escravos, né, também, essas pessoas começaram a comprar fazendas e aí vão, né, e usar o seu dinheiro no plantio do café, na produção do café, e é uma economia que desponta, que cresce muito, que tem pouca concorrência a nível internacional, pelo menos para o mundo ocidental, tá? Para a Europa, para a América, e deu muito certo. Então, já no começo do século XIX, como eu mostrei para vocês, tá? A atividade cafeeira, ela tornou-se a principal atividade econômica, né, do Brasil, tá certo, gente? E aí, quais foram as regiões que mais se destacaram na atividade cafeeira? Eu coloquei na ordem, ó, e aí no mapa, inclusive representando aí para vocês verem, vocês têm aí, ó, 1 São Paulo, 2 Rio de Janeiro e 3 Minas Gerais. É importante dizer que o plantio do café começa no Rio de Janeiro, depois ele vai se expandindo para a região oeste de São Paulo, tá certo? E aí São Paulo acaba, né, no final acabou se tornando o principal produtor de café, não só do Brasil, do mundo, gente. O Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo e São Paulo a principal região produtora. E aí nós temos também Minas Gerais, que vai, né, onde essa produção do café se estende de São Paulo para Minas. Eu não coloquei aí, mas mais tardiamente a gente vai ter também o Espírito Santo, né, como outro produtor. Mas a concentração mesmo dessa produção estava em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá certo? Então, nessa ordem. Aí eu queria trazer aqui para vocês, eu vou trazer para vocês umas curiosidades. O café, né? O café é uma bebida muito popular no mundo todo, eu já falei para vocês que eu adoro café, né? O Billy aqui, ó, o nosso operador, estava tomando um cafezinho aqui, ó, tá operando a câmera aí. Tá? Ah, ele está dizendo que é água, né? Água não é café, eu estava vendo daqui, rapaz. Então é o seguinte, o café, gente, ele foi descoberto lá na Etiópia, na África, tá certo? Na costa leste da África, por volta de 800 a.C. Inclusive tem umas lendas lá que contam que foi um pastor, né? Ele estava, né, com as ovelhas, ela teria mastigado, né, os grãos, né, ainda verdes do café e ficado muito agitadas. E aí isso chamou a atenção do pastor, que resolveu pegar aqueles grãos, né, e também consumir. Depois eles começaram a torrar, enfim. Então, eles entenderam que aquela planta, né, aquele fruto, dava uma energia para quem consumia. Então começaram a consumir café como fonte de energia, tá certo? Até hoje a gente está meio na preguiça, vou tomar um cafezinho aqui para dar uma aquecida e tal. Então, lá na Etiópia existem algumas histórias, né, da tradição, né, daquele povo, que fala um pouco sobre a origem do café. Várias histórias, na verdade, apresentei uma. Mas não foi lá mesmo que o café se popularizou, né, e se espalhou pelo mundo. Na verdade, ele precisou atravessar o Mar Vermelho. A gente tem um mapinha aqui, não dá para ver muita coisa não, mas vocês observarem aqui, ó, aqui está a Etiópia. No outro lado aqui do Mar Vermelho, a gente tem a Arábia Saudita. E logo abaixo vocês têm aí, ó, perto do pontinho aí vermelho, o Iêmen. Pronto, foi lá no Iêmen, agora sim, né? Eu estou destacando aí no mapa, né, ao sul da Arábia, onde esse café passou a ser cultivado mesmo para consumo. Então, olha, como eu trago uma informação aí para vocês, a bebida era chamada de caubá ou cauê, derivação da planta, né, que seria cavé. E a partir daí, né, esse árabe meu tá de mal a pior, mas entendo que a palavra café veio daí, significava força, né? Então, justamente porque quem tomava, né, quem tomava o cafezinho ficava, né, mais agitado. Realmente o café, ele
é uma fonte aí de energia, né? Deixa a gente mais ligado e tal, né? Menos para quem já toma muito café. Tem gente que toma um pouquinho de café e diz que perde logo o sono. Eu, como tomo bastante, eu tomo e vou dormir na mesma hora, porque, né, a tolerância à cafeína já está lá nas alturas. Mas a substância, a cafeína, realmente, ela promove isso, né? Um pouco de dar mais energia, mais agitação, né? E era utilizada aí no Iêmen, né, como justamente uma fonte de energia e passou a se popularizar. As pessoas começaram a torrar os grãos, a produzir e vender, né? Inclusive a partir do porto de Moca, inclusive um tipo de café, né, que esse café saía para ser vendido por todo o território, né, depois islâmico, né? O café vai realmente se difundir seriamente pelo mundo islâmico, né, da religião islâmica. Inclusive, por não ser uma bebida alcoólica, né, ela foi valorizada, né, em muitas regiões, né, de religião islâmica e por outras foi condenada. Inclusive, é uma coisa que eu quero chamar a atenção. Aqui, ó, a bebida chegou a ser proibida, gente, na Turquia, no século XIV, só a título de curiosidade, e foi combatida também na Europa, porque quando ela chegou na Europa, foi lá por volta do século XIII. E quando chegou na Europa, o pessoal, principalmente os católicos, né, alguns representantes da Igreja Católica, diziam que era pecado tomar café. E aí o nosso robozinho está perguntando, que história é essa? Por que, professor, era proibido tomar café? Na Turquia, foi proibido lá no século XIV, porque estava deixando o pessoal meio agitado, né, tomando café. Lembrando que naquele período, gente, o café não era o que a gente ia ali no mercadinho e comprava um bocado de saco, não. Esses produtos, né, eram especiarias que circulavam em pouca quantidade e só quem tinha muito dinheiro podia comprar, tá certo? E aí, quando ele começa a ser comercializado numa quantidade maior e as pessoas não tinham tomado café, não tinham, né, resistência à cafeína, ficavam realmente muito agitados. Isso gerava, inclusive, confusão. Então, os turcos proibiram durante um certo ponto. Já na Europa, a situação era diferente. Como era uma bebida que surgiu no mundo islâmico, era bebida considerada, né, herege, dos hereges, até do demônio. Né? Então, essa situação só foi resolvida, ó, quando esse sujeito que vocês estão vendo aí na imagem, esse é o Papa Clemente VIII. O Papa Clemente diz que levaram o café para ele, né? Isso é um caos, tá certo, da história. Levaram o cafezinho para ele, aí ele, né, ó, essa bebida aqui é proibida, tal, é coisa do demônio. Aí o Papa pegou aqui, ó, tomou um golinho do café. Opa, essa bebida é boa, gente. Que história é essa? Então, vou batizar agora. Então, ele, né, batizou o café, tornou uma bebida também cristã e a partir de agora pode tomar que é cristã também. Agora o café é de todo mundo. E aí o café se popularizou mais ainda, né, com autorização lá na Europa, né? Bom, sendo o caos ou não, o certo é que o Clemente VIII autorizou em 1570 que os cristãos também pudessem tomar café sem peso na consciência, que não vai para o inferno. Então, gente, capriche no café e se puder me chame também para tomar o cafezinho aí, que eu gosto muito. Tá certo, gente? Né? A nossa intérprete também está dizendo que gosta, né? Então, ótimo. Então vamos embora, todo mundo tomar café. Gente, ó, agora eu vou sair aqui do papo do café e vai entrar num papo muito complicado, né? Quando a gente fala aí sobre a história do Brasil, que é a lei de terras. É outro ponto que tem um impacto econômico no Brasil até hoje. Gente, ó, o que foi a lei de terras? A lei de terras, ela visou regulamentar o acesso à terra no Brasil e aconteceu em 1850. Até então, gente, o Brasil não tinha nenhuma lei, desde a independência, que dizia como é que as terras poderiam ser ocupadas e como, né, de fato, concretizar a posse da terra. Então, basicamente, o que aconteceu foi o seguinte, ó, eu escrevi aí, em 1850, a Lei de Terra regulamentou a posse da terra no Brasil, favorecendo os grandes proprietários rurais e o latifúndio. Como foi que isso aconteceu? Né? Como foi isso, professor? Essa é a pergunta do nosso robozinho aí, tá? Então, eu vou dizer para vocês o seguinte, ó, no período colonial, a posse da terra era o seguinte, o governador português ele tinha autorização de doar terras. Essa doação se dava, né, através de um termo que a gente chama de sesmaria. Sesmaria era o lote da terra que o governador doava para alguém que tivesse dinheiro, tivesse disposição para, teoricamente, né, para ocupar aquele território, construir um engenho, enfim, uma fazenda, tá? Então, produzir. Essas terras eram doadas para pessoas poderosas, então deixou à margem as pessoas que não tinham muitas condições. Então, essas não receberam terras.
Interessante que os colonos nos Estados Unidos até tiveram acesso à terra, coisa que aqui no Brasil não aconteceu. A não ser que o sujeito fosse para bem longe e pegasse uma terra lá, né, que a princípio não era reclamada por ninguém. O princípio disso era a ideia de que as terras que não fossem cultivadas, elas estavam sem uso ou eram devolutas, né, o termo que se utilizava em Portugal, ou seja, ninguém usou, pode ocupar. Só que essas terras pertenciam aos indígenas. Os indígenas nunca foram consultados sobre nada em relação à posse da terra. Só recentemente é que esse debate chegou, né, e ainda há muita resistência no Brasil, tá? Com a independência do Brasil, o Dom Pedro baixou um decreto dizendo assim, a partir de agora ninguém vai doar Sesmaria. E aí, as entradas no território, né, enfim, no território brasileiro, né, muitos proprietários começaram a ir mais para o interior e ocupar terras, né? Eles acabarem, né, enfim, dentro de uma lógica muito parecida com as Sesmarias, se apossar da terra. Daí que a gente chama de posseiros, né, o sujeito que se apossa da terra. É interessante que isso vai acontecer tanto em grandes proprietários quanto em pequenos, né, que vão principalmente para a região centro-oeste do Brasil, tá certo? Parte do norte do Brasil também, né, que eram áreas, né, menos populosas e ainda são até hoje, e aí vão tomando posse do território brasileiro. Né? A gente está falando do século XIX, onde a maior parte desse território era ocupado por indígenas. Então, mas eram os grandes proprietários que vão expulsar os indígenas, dar combate, matar muitos indígenas e tomar mesmo, se apossar dessas terras. Tá? Então, a partir do momento em que torna-se proibido doar essas terras, os poceiros, né, a posse, assim, de qualquer modo, começa a acontecer com mais frequência. Então, essa lei veio para regulamentar essa situação. Então, as leis de terra, a lei de terras legalizou as terras dos sesmeiros, né, que existiam ainda então, antes, no período colonial, mediante também dos poceiros, né, mediante o pagamento de uma taxa. Então, quem tinha terra até aquele momento pagava uma taxa ao governo brasileiro e tinha sua terra legalizada. Só que essa taxa, gente, ela era alta. E aí os pequenos proprietários, né, gente pobre que tinha um pedacinho de terra para plantar a sua alimentação, não tinha como pagar e não teve como legalizar a sua terra. E também a partir daquele momento, mais nenhuma terra do Brasil poderia ser tomada, poderia ser apossada. Então, só mediante a compra. Então, tudo isso, gente, dificultou para que pequenos proprietários, pessoas pobres, tivessem acesso às terras. Só os grandes proprietários. E é interessante porque, inclusive, lá no Senado, né, se dizia muito o seguinte, olha, essa lei, a gente só pode realmente concretizar a posse da terra para quem tem muito dinheiro, para quem pode, por exemplo, expulsar os índios, fazer guerras, o termo era esse naquele período, né? Entendido como selvagens, bravios e tal, toda aquela coisa que a gente sabe que existia, né, uma visão para lá de preconceituosa em relação aos indígenas, tá? Então, essa lei beneficiou quem tinha dinheiro e os grandes proprietários de terras. Já os pequenos, eles ficaram sem acesso às terras, gente. Não tinha como legalizar a sua terra e, frequentemente, elas eram tomadas. Só a nível de comparação entre Brasil e Estados Unidos, eu vou chamar a atenção para essa lei aqui de 1862, né, que é a Homestead Act, né, que era mais ou menos uma tradução para ato de herdade. É uma lógica muito parecida com a do Brasil, ou seja, as terras que eram indígenas eram consideradas devolutas, sem uso. E aí o governo dos Estados Unidos, assim como do Brasil, concedia aquelas pessoas que reclamavam. Só que, diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos se possibilitou a quem era pobre, né, as pequenas famílias, de possuírem também suas terras. Em outros termos, gente, essa lei, ela garantia para todo sujeito que era responsável, né, por suas famílias, elas tivessem direito, mediante um pagamento mínimo, né, em torno de $4, né, eu sei que naquele período valia um pouquinho mais, mas mesmo assim era um valor, né, considerado baixo, ter direito a 650 metros quadrados de terra, desde que fosse maior de 21 anos e que ficasse naquela terra cultivando por 5 anos no mínimo, ou seja, não podia dentro de 5 anos vender, repassar as terras. Então, gente, comparando aqui a questão para vocês, né, o que nós temos é justamente o seguinte, que diferente do Brasil, os Estados Unidos possibilitou que mais gente tivesse terras e menores terras. Então, só para a gente terminar a aula de hoje, a posse na terra do Brasil hoje é concentrada na mão de pouca gente. Então, 0,7% das terras, elas são enormes, 20 quilômetros quadrados, mas elas correspondem a algo em torno de 50% da zona agrícola no Brasil, ou seja, pouca gente, poucas propriedades correspondem à maioria, ou seja, quase a metade, aliás, né?
ou melhor, né, a professora de matemática está me vendo ali, metade da zona agrícola no Brasil. Por outro lado, se a gente for ver, 60% das propriedades rurais, né, que são pequenas, né, algo em torno de 25 hectares, elas correspondem a apenas 5% da zona rural. Então é isso, gente. Ó, na próxima aula eu vou voltar a falar sobre isso, tá certo? E a gente vai falar sobre migração, eu prometi para vocês, mas na próxima aula a gente vai discutir isso aí. Beleza, gente? Então, obrigado, até a próxima aula. Tchauzinho.